Olá, minha gente, saudações literárias. O Resenha Campina de hoje não é exatamente uma resenha literária, mas nunca esteve tão literária quanto dessa vez. O programa Resenha Campina começa com muita honra, recebendo aqui o escritor paraibano, o monteirense Efigênio Moura, que é candidato a uma vaga na cadeira da Academia Brasileira de Letras, que vai contar toda essa história aqui. Aliás, muitos causos e não casos. Causos mesmo, com a linguagem tipicamente nordestina. Vai ser uma honra conversar com o Efigênio a partir de agora. Efigênio, do homem do eita gota, uma expressão tipicamente nordestina, popular, bem paraibana, do eita gota até o carolino. Já são 15 livros em 15 anos, um livro por ano, como os grandes astros da música sempre fizeram, um disco por ano. Que nem Roberto Carlos, Natal, né? Roberto Carlos, Natal, sempre um por ano, pelo menos. Livros são, de fato, como filhos? São mais. Ou é romantismo isso? Tem muito romantismo, tem muita verdade, né? O interessante do livro é a gravidez que o autor passa. Ele vive uma gravidez, o menino nasce, morre nas suas mãos e você... Mas é mais que um filho, às vezes, né? Porque o filho, como é para sempre, né? Mas você também deixa muito a desejar, porque você não olha para eles da mesma forma. Os 15 não são iguais. Os 15 eles não têm a mesma tonalidade, mas têm a mesma importância. Então, às vezes, é mais até que um filho. O retorno que ele te dá somente através do sentimento daquilo feito, né? Poxa, eu consegui, caramba, eu consegui fazer o livro. Terminei. E aí, tanto é que eu não gosto muito de repetir personagens, a gente repete. E o filho é aquela coisa que a gente nem tem como mensurar. Entendeu? Então o filho ele está num patamar que ninguém ultrapassa. Então quando o livro é mais que um filho, é porque o filho tem um lugar dele e o livro é apenas um livro. Mas um livro cheio de vida, né? E muitas vidas. Efigênio, tem uma expressão que se diz muito com os baianos, né? Sobretudo com os baianos artistas, que dizem, o baiano não nasce, ele estreia. Eu gostaria de adaptar um pouco essa expressão para uma região muito nossa aqui, que é a região de Monteiro, a sua terra, região do Cariri paraibano como um todo, Monteiro ali transitando para Pernambuco, para São José do Egito, são terras de poetas. Dizem que lá não se nasce, lá já se estreia no mundo da poesia, no mundo das letras. É assim mesmo, esse viés, essa veia para as letras e para a poesia, para a linguagem, para a cultura, tipicamente nordestina, é algo do povo monteirense mesmo de verdade, como é também para o pernambucano de São José do Egito? Nós temos ali uma região chamada Moxotó, Cariri e Pajeú, que pega um pedaço de Pernambuco, Paraíba, Pernambuco. Moxotó é aquela área que fica Arco Verde, Sertânia, ônibus de Olirinha, que é um fantástico, né? Um ator, compositor de mão cheia. Monteiro, que é um grande celeiro, e não é só Monteiro, é o Cariri inteiro. Eu trago Prata, Bastião do Buzeiro, trago Sumé, Zé Marculino, eu trago Ouro Velho, e aí você descamba para o Pajeú, Pinto do Monteiro, né? Zabé da Loca, que mesmo não sendo paraibana, mas se estabeleceu em Monteiro, Zé de Jabitacá. Então nós temos Ilmar Cavalcante, Nanado Alves, o próprio Flávio José, o pessoal dos Magníficos, não é? Então nós temos uma verve muito grande, pulsante, lá em Monteiro. Jansen Filho, né? E eu também me inserindo no meio desse povo todo. Quando você descamba para o Pajeú, você chega em São José do Egito, quando nós temos em São José do Egito uma cadeira nas escolas chamada poesia. Então, os meninos já crescem no segundo ano. No ensino fundamental? Ensino fundamental. Uma disciplina chamada poesia. Toda escola municipal tem aula de poesia. Veja só. E a poesia, né? A poesia ela nasceu em Teixeira, com o Romano de Mãe d'Água, por aquela região ali. É outro grande peso. É outro grande peso, que é colado ao Pajeú. E não é Pajeú, é sertão, né? Então aquela região ali tem uma aura muito grande. Eu acho que ali existe uma espécie de um nosso lá 3 ali por riba de Monteiro, porque ali a verve é muito boa. Mas só nos explique como é que surgiu essa verve para escrever tantos causos. Já são 15 livros ao longo da sua carreira, nesses últimos 15 anos. O homem do marketing, que não hoje é aquele acadêmico de letras, mas o homem do marketing. Como é que foi esse casamento? Como é que está sendo esse casamento aí de alguém que é profissional do marketing e começou a escrever e, de forma tão encantadora, trazer a linguagem, a cultura nordestina para os livros, para a literatura nossa? O cabo tem que ter um pouquinho de rabo, né? Você tem que puxar como rabo de lagartixa. Morreu, fica lá pescando, daqui a pouco nasce outro.
Então, assim, o meu avô alagoano, de Pindoba, também tem o meu nome, eu tenho o nome dele, graças a Deus, com muito orgulho, Afigênio Teixeira de Moura. Ele escrevia poemas chamados matutos, que é uma palavra que eu tenho uma alegria com ela, a palavra matuto. E ele escreve da forma como se falava. E aí meu avô falece em 66, eu com 1 ano de idade. E eu comecei muito a ler, a escrever, li muito. Eu comprava o jornal O Norte, né, para ler, isso com 9 anos de idade. A mesa teve esse estímulo em casa dos seus pais? Não. Teve não. Teve a questão do meu pai, que falava, sempre quis escrever um livro, e você chegava, ditava o livro para mim, passava do primeiro parágrafo e dormia. E eu achava bacana aquilo. E eu mesmo depois começava a continuar as histórias. E aí um dia eu era vigilante do Banco do Nordeste, lá em Patos, e à noite, eu não tenho o que fazer, tinha um mundo de olivetas e páginas em branco, e começava a digitar, datilografar. E aí começou a sair alguma coisa. Mas o livro mesmo, assim, a verve da escrita, ela vem do meu avô, ela vem da minha mãe, da família da minha mãe, que aí lia muito, não tinha muito de escrita. Mas dentro de casa mesmo a gente não teve eram anos difíceis, né? Por que só nos últimos 15 anos e não logo na segunda infância, na adolescência? Ou você já tinha algo produzido e faltava aquele estímulo para transformar em livro e, enfim, alguma editora que pudesse comprar a sua ideia também, de certa forma? Eu tenho muitos poemas marginais escritos. Você viu o Exército, e eu passei uma boa parte do Exército preso. E Transgressão? Transgressões. E aí eu escrevia muito lá, né, com aquela revolta, aquela rebeldia toda, o anarquista, dos anos 80, quase todo mundo foi assim. Mas aí quando eu estava trabalhando na revista Nordeste, eu ia passar um período afastado, mais ou menos 6 meses de licença, e eu vi a cena do Eita Gota, o primeiro capítulo, no cume da ladeira da Borborema, lá em João Pessoa, uma senhora muito gorda, subindo, arfando, subindo a ladeira, e uma criança perto dela, 10, 11 anos, a cada passo que ela dava, o menino dava 12, 14, para que companhia da molesta? E aí criou-se o capítulo da peleja, que foi participar de um concurso de conto, que não foi aprovado porque tinha 2 laudas a mais. E eu não soube ter essas laudas. A minha namorada, a atual esposa, disse, olha, você faz o seguinte, leva esse povo para casa. Como eu nunca tinha feito nada de carreirinha, né? Eu fazia poesia, uma página só, tá bom demais. Mas assim, contar uma história mesmo com uma redação, eu só fazia em escola. Só que o capítulo fluiu de uma forma fantástica, porque a fala foi a primeira coisa que me encantou no texto, foi a fala. E eu lutei para que o português padrão fosse, mas não tinha como me impedir um dedico, um tódio. E parece que o diálogo está muito presente em todas as suas obras. Sempre. O diálogo é a minha base. Eu não saberia escrever como o meu grande ídolo, que é João Baldo Ribeiro. Né? João Baldo, ele começa escrevendo, você não vê um diálogo, mas você conhece a história todinha dentro dele. Né? Ana Maria Miranda também, com Defeito de Cor, você não tem um diálogo dentro, mas tem toda a conversa dentro do livro, quase 900 páginas. Mas eu não, eu sou amostrado, eu já boto o travessão e sai que a mulher está fazendo, porque eu acho que dá mais cadência, sabe, Moribe? Torna mais, de certa forma, mais tranquilo contar histórias através de diálogo, assim? Dá, porque assim, você dá ritmo, né? Vamos lá, Moribe pegou o microfone e disse para fulana, por favor, você quer alguma coisa? Isso assim, quando Moribe pegou o microfone, 2 pontos. Fulana, você está precisando de quê? Aí fulana responde, aí você começa a responder. Então, quando você joga o diálogo, você dá o ritmo, você cadencia a história. Né? E você deixa o outro mais interessante, porque às vezes eu não dou a resposta, o personagem, não tem a resposta para aquilo ali. Quem tem a resposta, o leitor vai buscar. Então muitas vezes acontece essa situação de não ter a resposta certa. Ou se ter a resposta certa, não ser a que o leitor queira. Então, a questão do diálogo, eu acho bom por isso. Eu não condeno ninguém, por exemplo, Saramago. Saramago é fantástico, né? Você lê Saramago, você tem no fogo só. Puxa o fogo e só ele vai com a molesta. Nem pontuação ele bota em algumas coisas. Mas a questão do diálogo eu acho muito interessante, porque situa. Além de situar, dá o tom, além de dar o tom, dá o ritmo. E no ritmo você... Principalmente da forma como eu falo, porque que eu escrevo o modo como se fala. Né? Ter na tonta mesmo, na cara de Menelau. Então, quando você lê, você vai colocando não somente o ritmo, vai colocando o rebolado na voz.
que é o nosso sotaque. Ariano Suassuna, que você citou agora rapidamente, a gente aqui nos bastidores conversava, o último paraibano, digamos, usar um neologismo aqui, paraibucano, porque era muito tido como de Pernambuco também, o povo pernambucano Rubro-negro. endeusa o Ariano Suassuna, até mais do que a gente deveria fazer, muito mais. Mas Acho que a enfim, gente não usou tanto Ariano, né? Ariano Suassuna, o paraibano, o último a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E você me dizia aqui nos bastidores de que há uma diferença substancial da sua escrita para Ariano, que é tão conhecido nacionalmente como aquele que conseguiu colocar nos livros muito da linguagem, da cultura do povo paraibano, do povo nordestino, do popular mesmo em si. Mas são, tecnicamente, linhas bem diferentes, bem distintas. Bem diferentes, são distintas. Você lê um livro de Ariano, ele é muito diferente daquilo que você vê Ariano na televisão. Né? Quando você vê Pedra do Rei na televisão, quando vê o Alta Compadecida na televisão, você vê o personagem vivo. E o personagem vivo vai depender muito do ator, e todos os atores que fizeram alguma coisa de Ariano fizeram muito bem feito. Então, se identifica, mas não se identifica pela fala, se identifica pelo sotaque, pelo trejeito. Né? Ariano foi quem tirou o Nordeste da escuridão, vamos colocar assim, porque quando ele chega em São Paulo, com teatro, e Ariano era um homem de teatro, né, ele mostra outro Nordeste, então mostra o Nordeste falado. Homem do movimento armorial. Isso. Ele leva o Nordeste falado. Nós temos Raquel de Queiroz, Graciliano, Jorge, Zé Lins, Américo, mas não tínhamos a voz, nós tínhamos a letra. E a nossa letra sempre foi maravilhosa. Mas uma coisa é você pegar essa letra e colocar a voz. E aí vem uma pergunta: quem vem primeiro? A fala ou a escrita? Não é? Primeiro o menino disse mamãe, depois ele lê papai. É isso? Pronto. Então, quem nasceu primeiro foi. Isso não quer dizer que o português padrão, e não um ataque meu, não tem que ser, tem que ser levado em consideração também. Mas tem que ser levado em consideração que primeiro falou. Porque você primeiro fala para depois escrever. Mas muitas academias querem que a gente escreva primeiro para depois falar. Entendeu? Por isso que há um certo entronchamento de cara para aqueles autores que escrevem como se fala, que é o meu caso. Né? Que é o meu caso, que o que eu estou fazendo hoje aqui no Brasil é uma rebeldia. É um enxerimento. Né? É uma provocação mesmo. Entendeu? Então, é um ato de rebeldia também concorrer a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras? É um ato de resistência. E aí eu vou muito por Acioli Neto, um pernambucano muito bom, né? Que resistir está no sangue da gente. Por que resistência? Porque a Academia Brasileira de Letras, ela cabe todo mundo, ela tem que ser plural, não é? Ela tem que ser plural, mas não é. Ela não é plural. Por que ela não é plural? Porque ela se localiza numa cidade chamada Rio de Janeiro, e aí quase todo mundo mora no Rio de Janeiro, a eleição se dá dentro do Rio de Janeiro, naturalmente, e aí é muito miúdo as conversas, né? Não quer dizer que não seja possível, é difícil, mas não quer dizer que seja possível. De repente você chega um paraibano, que escreve da forma como eu escrevo, escrever como se fala, onde eu traduzo a voz do povo, eu levo a voz do povo para dentro, e é muito difícil a leitura, minha leitura é muito difícil, ela não ultrapassa as cancelas da Bahia. Quando ela abre um pouquinho, se arreganha um pouquinho, passa o Mataburro, já está em cima de Governador Valadares, onde eu encontro o Guimarães Rosa. E pronto, e morre por aí. Depois, quando chega um livro meu lá no Sudeste, precisa ter um glossário. Eu não coloco glossário nos meus livros. Não preciso colocar. Não, trecho do Beijo de Pestana. Beijo de Pestana. Beijo de Pestana, gostaria até de já trazer o glossário aqui para quem acompanha aqui a TV O Norte, Sistema O Norte, de comunicação nas redes sociais. O que é o Beijo de Pestana? O beijo de pestana é uma piscadela de olho, né? Você pisca o olho, você está dando um beijo de pestana, que é um termo nosso, nordestino, que está no Dicionário do Nordeste de Fred Navarro, que foi apresentado por Braulio Tavares. Dá um trecho do Beijo de Pestana aqui. Um beijo de pestana. Deixa eu pegar aqui. Só para a gente entender um pouquinho da complexidade da tradução dessa linguagem, ao mesmo tempo da simplicidade para todos nós nordestinos, mas como deve ser complexo para quem está lá no Sudeste, por exemplo, lá no sul do país. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Um gaúcho, por exemplo, entenderia como essa expressão que você vai ler aí pra gente agora, de um diálogo bem seu aí de um dos capítulos do Beijo de Pestana. Beijo de Pestana é o seguinte: Vital não gostava de rótulos que a sociedade criava.
Não gostava de nomes registrados, divididos em coisas que podia e que não podia. E ele nem gostava do que podia. Naquele momento, 0-0 enfadonho, Campinense e Botafogo, Vital, num canto solitário da arquibancada, observava um casal de vagalumes chegando junto com a noite. Henrique, cabo da Polícia Militar, que morava na rua Tito Sodré, desde que viera de Soledade, cortou os pensamentos de Vital e disse: joguinho feio da gota, né, Vital? Henrique? Eu nem estava reparando no jogo, estava grilado com as coisas deu mesmo, me entretendo com essa palha de caga-fogo. Vital, tu é gente boa, me diga se foi ingresia com gente fora do Zé para não larga logo o cacete. Tem bitonho, um cabo que pensa que a saudade resolve na hora. Quem é um sujeito? Eu mesmo, Henrique. Oxente, é para dar um comboio de pau, nem tu mesmo. É, moda vergonha do fio da terra, modo que estão me apelidando de bocal de couro. Peraí, homem, oxente, Henrique. Tu é uma atualidade, tu é um clássico, tu é um continental com filtro, tu é um meganha que já andou até no jeito do quartel da Palmeira. E falando nessas coisas, separa a vergonha da verdade, homem. Karma, Vital, só vim prestar continência por seus problemas. Henrique, tu acha que eu sou rim? Ri não, tu é muito feio. Ingresia, camboy de pau. Já vamos parar por aí, porque senão a tradução até para os nordestinos vai ficar um tanto complicada. Mas esse é o linguajar que você bebe realmente na fonte. Inclusive, você me dizia aqui nos bastidores, Efigênio, que costuma aprender muito com os motoristas de transporte alternativo. Isso é algo genial, né? São fontes inesgotáveis de sabedoria. E é isso que vem do povo, de fato. Você é muito realista nesse aspecto, ou tem muita ficção também na sua obra? Ou nas obras que você tem? Tem muita ficção. Ela é toda ficção, mas a voz é real. Por exemplo, O Beijo de Pestana é um livro campinense. Raposeiro também, mas é um livro campinense. E toda essa conversa aqui eu escutei dentro do Zepa. Nos sábados na feira do Zepa, nos sábados nos postos de saúde do Zepa, andando pelo Zepa, né? Aí eu distanciei um pouquinho o Zepa, chego na feira, e na feira é riquíssimo, porque são vários falares. E todos eles estão aqui dentro, desde a do Eldorado até agora. Né? Então não é coisa que se inventa, é coisa que se está ali. Né? É coisa que existe realmente. E o futebol está muito presente, né, nessa muito. Beijo tem tudo a ver com paixão, Pestana tem tudo a ver com o piscar. O piscar dos olhos das paqueras de antigamente. Isso. E você que não é um torcedor da Socreme, não do Socreme, mas da Socreme de Monteiro, que é a Sociedade Recreativa Monteirense. E torcedor da Raposa. Que história de amor não correspondido a essa paixão, inclusive de infidelidade nesse beijo. Infidelidade, exatamente. Na verdade, o meu primeiro time chama-se Tabajara Esporte Clube. Tabajara. De Monteiro, que é rubro-negro. Então eu fui morar em Itaperuá, e eu tinha um vizinho, seu Gilberto, que os filhos deles, 2 eram 13 anos e um raposeiro. E aí o raposeiro jogou na conversa que era bom campinense, e tal. E aí a gente era um time não sei se você lembra do time da época do time as camisas eram de crochê, né? Vermelho e preto, tanto 13. Vovô me contava. Pronto, pois bem, vovô era gente boa. E aí começou a paixão pelo Campinense, uma paixão, assim, sofrida, né? Eu costumo dizer que eu sou todo ano o Campinense me trai, né? Eu volto para casa arrependido, mas no primeiro bater de bom, primeira vez que abre a loja, chega a camisa nova, eu compro, eu estou lá, acreditando que dessa vez vai dar certo. Como eu estou acreditando de novo, vai dar certo. Não vai? Vamos ser campeão de novo. E aí eu devia alguma coisa ao Campinense, né? Inclusive tem uma situação muito interessante no livro Apurado de Contos, quando eu conto a história de Finim, Serafim, lá de Boa Vista, que era alucinado pelo 13 Futebol Clube. Alucinado pelo 13 Futebol Clube. E aí, Finim, ele tinha um bigodão, era bigodudo, e fazia parte da Socebo, Sociedade Secreta de Boa Vista. Socebo. E aí, na Socebo, eram 13 homens. Eles cuidavam da moral e da honra e da tradição da família boavistense. Só que Finim era 13 anos, ia ter um jogo do Campinense contra o 13. Finim tinha uma dúvida. Ele andava de mobilete cor-de-rosa, cantava Eu Survive, né? Tinha 3 jeitos. E aí o pessoal sabia se será Fininho é ou não é. O que ele é? Marcaram a reunião, a Socebo, com Fininho para descobrir o que Fininho seria. Que bexiga você é? Essa reunião estava marcada para segunda-feira, às 7 horas da manhã. No domingo, Campinense 13. Amigão lotado. O 13 mete lá o cacete no Campinense, é campeão paraibano, bicampeão paraibano. E Fininho de esquento do 13, aquela camisa toda, sai, vai para o Parque do Povo, começa a comemorar. Quando é de 6h40, ele se lembra da reunião da manhã. Eita, gota sendo a reunião.
E quando ele chega lá, ele vai se disparar para Boa Vista, quando ele chega na Socebo, que ficava logo ali na entrada, que ele abre as portas, os 12 homens olhando para ele, querendo saber o que ele era realmente na vida, né? Quando ele abre a porta, ele diz, gente, agora eu sou bi. Agora eu subi. Excepcional. Era bicampeão paraibano, né? Mas então, acabou. História de 13, Campinense, Botafogo estão presentes nessa obra do paraibano Efigênio Moura, que é candidato, e a gente vai falar sobre essa candidatura depois do intervalo, a uma vaga, a uma cadeira número 27 da Academia Brasileira de Letras. Um paraibano, 10 anos depois de Ariano, quem sabe, a eleição é agora, hein? Tá chegando. Aproveita aí no nosso intervalo e aproveita as promoções da Black Friday, Black November. Será? A gente vai falar sobre isso também, linguagem, americanização da linguagem, da nossa linguagem aqui no Brasil, com o Efigênio Moura, escritor que está conosco aqui no Resenha Campina. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Tem emoção na terra, no ar e no mar.
Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Muito bem, gente, o Resenha Campina nesse segundo bloco vai continuar conversando, claro, com o nosso convidado especial, o escritor paraibano, monteirense, Efigênio Moura, que concorre a uma vaga, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, eleição agora no mês de dezembro, e ele vai nos contar um pouquinho agora como é que foi essa candidatura, um ato muito mais que de ousadia, mas de resistência. Como é que estão os preparativos, as articulações? Como é que funciona, para que o nosso web espectador possa entender, Efigênio, como é que funciona uma eleição para a Academia Brasileira de Letras? Uma honra das mais celebradas pelos escritores no Brasil inteiro. Como é que funciona esse processo de escolha de um integrante, de um ocupante de uma cadeira na ABL? A escolha acontece, a eleição, entre os 39 ocupantes, né? Nós temos 39, a vaga, que são 40. A vaga 27, espero que seja minha, que é do poeta que mandou a gente abrir os braços para fazer um país, do Antônio Cícero, irmão da Marina. E aí é uma peleja da moléstia. Modo que aquela coisa que eu falei do Rio de Janeiro, né? A academia está lá dentro do Rio de Janeiro. Se você tem acesso aos acadêmicos, fica mais fácil, porque você tem um currucheado. Você chega lá, joga um setinho em riba deles e de repente eles... Mas aí tem tudo uma articulação que não depende só de você. Você sabe que toda eleição é feita, todo mundo que se mete na eleição é feita por ambição. Ninguém entra na eleição para dizer que é o melhor, que vai resolver o Campinense, que vai resolver o 13, vai resolver Campina Grande, não. Ele entra por ambição. Eu vou ser prefeito, eu vou ser presidente, eu vou ser acadêmico da ABL, que é uma das mais importantes academias do mundo, criada por um homem chamado Machado de Assis. Então, não é qualquer um, então não é de qualquer forma que se chega a uma academia dessa. Precisa realmente do currucheado, precisa realmente da conversa. E essa conversa eu não posso ter, porque eu estou na Paraíba. Se pudesse ter, seria com esse linguajar? Seria, sabe por quê? Porque assim, sou eu.
Sua autenticidade. É minha terra. Então, o que eu escrevo é isso. E eu mandei e-mail para todos eles, né? E da forma que eu escrevo. Aí mando e-mail, mando livros, mando um monte de terem para eles, né? Uma caixa de maravilha, mando um monte de coisa. E aí, da forma que eu escrevo, dos 39, 30 já retornaram. Alguns dizem que não votam porque tem compromisso com outra pessoa, natural. Mas outros dizem, o que é isso que você está escrevendo? Né? Que maravilha é essa? Como é que, o que é que significa isso que você disse que coloca o gibão no final da tarde? Quiçá que você tivesse o apoio, Né? o apoio dos acadêmicos da ABL, que o paraibano conterrâneo Hugo Mota está tendo lá para a Câmara. Exatamente. Quase unanimidade. Quase unanimidade. Nem falo Hugo Mota, que é um menino que eu vi crescer lá em Passo, trabalhei inclusive com o pai dele. Mas eu digo o Mota, o nosso ministro Vital, o nosso senador veneziano, o nosso senador Cássio Canima, que está me dando um apoio muito grande, é bom que se diga isso. E eu preciso desses apoios, porque não sou eu não vou sozinho, eu não ando sozinho. Eleição na Academia Brasileira de Letras é apoio político. Porque o político conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, então de repente se chega. Na verdade, olha, eu estou doido para ir para o programa de Muribe. Como é que eu faço para chegar para o programa de Muribe? Tem Isabela. A Isabela, consiga. Aí Isabela sugere pauta. Já que você é um homem do mar. Eu diria que esses aí são chamados agentes multiplicadores. Sim. Exatamente. Então, quando você consegue chegar... Então, como é a minha primeira vez, e é uma debutação muito incrível, porque eu estou sendo convidado para várias conversas, né? Recebo ligações deles, 2 deles já ligaram para mim, inclusive um grande amigo de Pernambuco, o Zé Paulo. Então, assim, primeiro você tem que convencer ele de que você é capaz. Tá? Então, eu acho que a literatura, como a minha, a nordestina, ela é capaz de muita coisa, porque há uma situação onde eles tentam padronizar e, às vezes, silenciar outras vozes que não o português padrão. Isso começou com o Marquês de Pombal, quando calou a língua geral, que era o nosso tupi, que implantou o português aqui. Agora, que português nós falamos? A gente fala o português arcaico, que veio do português galego, que veio do latim, o latim de rua, o latim clássico. Então, nós temos o português de rua e o português de casa. Não é? Tem uma situação complicadíssima. Não é só assim, pronto, falou errado. Não é falar errado. Comunicação que se entende, não é? Não é que se diz. Você sabe muito bem disso, você é um excelente comunicador. Então, quando eu tento chegar na Academia Brasileira, com essa situação, nessa longura toda, a primeira coisa que eu levo é meu anonimato. Depois eu levo a minha coragem, que poderia ser primeiro, mas ele veio pelo anonimato. Depois uma literatura difícil de você ler, né? E também de entender. Aí você junta essas 3 coisas, que você tem que se tocar com quem? Então, primeiro eu vou atacar os nordestinos. Quem temos no Nordeste? Nós temos o Gilberto Gil, nós temos o João Mino, nós temos 5 pernambucanos, nós temos Sarney. Então, eu tenho acesso a eles a partir da academia. A academia dá todas as condições de ter acesso a eles. Se me elegerem, que bom, né? 10 anos depois. Quem são os seus concorrentes? Rapaz, são 14 concorrentes. É o que facilitaria, né, a eleição. Mas tem uma pessoa muito forte chamada Edgar Salles, que eu acho que ele vai ser, o franco favorito. Edgar, na última eleição, ele teve 12 votos. Se ele mantiver os 12 votos, conseguir mais 5 votos, ele está eleito, né? Nós temos Tony Farias, que é um jornalista da Academia Carioca de Letras, que fez, inclusive, a biografia de Carolina de Jesus. Então, nós temos outros concorrentes, inclusive eu estou entre os outros. Temos 2 paraibanos, sou eu e Martinho, lá de João Pessoa, que eu não conheço. Temos um baiano e temos um sergipano, que é o presidente da Academia Brasileira do Cangaço. Alguma coisa assim. Então, esses são os nordestinos que estão pleiteando essa vaga. É uma disputa acirrada. E o que pesa numa concorrência dessas? Você diria que seria até uma coisa maior que a do vestibular 2013, onde você já teve a sua obra muito honrosa lá colocada para a apreciação do tema naquele ano do vestibular. É uma concorrência até mais acirrada do que determinados cursos? Porque é uma concorrência, não vou dizer que é de cartas marcadas, mas de cartas encontradas, né? Você sabe onde está cada voto. Gabinete 1, 2, 3, 4, 5, até o 39 você sabe onde estava. O 40 sabe, pulando o 27. É uma votação secreta. É uma votação secreta. Então, assim, se eu tivesse no Rio de Janeiro, se eu tivesse durante todo o período da eleição no Rio de Janeiro, eu me elegeria.
Cervejaria. Por conta do corrucheado. Por conta daquilo que a gente tem bom, que é a questão de dizer eu sou bom e provar que é bom. Conta a qualidade da obra técnica. Conta. A quantidade de livros são 15, você tem com os 15 anos, um livro por ano. Isso tudo pesa também Não a quantidade, vai pesar a qualidade. Né? O que é que você escreve? Bom, a trilogia Pedro Jeremias, que é uma trilogia ambientada pós-Cangaço. Ninguém escreveu o Cangaço depois do Cangaço. Né? Você escreve aquela história de Lampião, documentário e visão pessoal. Eu escrevo uma ficção. Cria um personagem chamado Pedro Jeremias, lembrando do bairro de Jeremias aqui de Campina Grande. Pega o Pedro Jeremias e coloca ali como se fosse o quinto elemento da reunião que supostamente Lampião teria. Depois da morte, aí o bando começa a querer pagar uma promessa, quer botar as armas em riba da cova de Patriciço. Mas Patriciço morreu há 4 anos. Pois é, vou botar lá em riba da cova deles. E aí toda a saga, atravessando o sertão de Pernambuco e contando toda a história do Nordeste a partir do Cangaço. Aí, então traga o primeiro campo de concentração do mundo, que foi em Alagadiço, em Fortaleza, na cerca de 15. Eu trago a Noite da Quebra de Xangô, em Maceió, onde fecharam todos os terreiros de candomblé. Então você vai trazendo a história do Nordeste, vivendo por eles. Mas fosse assim, aquele nome, Forrest Gump, aqueles cabas, sabe, dos Estados Unidos. Então, mais ou menos daquela forma assim, só que com o tiro que só bexiga, com confusão que só molesta. Então, tem essa situação que eu conto a história do Nordeste, então tem conteúdo, a minha obra tem conteúdo. Né? Porque a partir do momento que eu me pego no homem do sertão, na mulher sertaneja, no mundo sertão que eu vivo e que eu respiro, eu começo a contar histórias reais, de vidas reais, mesmo sendo de mentira. E a partir da fala. E para a gente finalizar, Gênio, o contexto político não permite muito tal do sincericídio. Não. Assim como a vida no geral, não dá para ser tão sincero. Numa campanha como essa, você seria sincero ao ponto de dizer algo além do que você já disse aqui, de toda campanha, toda disputa, ela é baseada na ambição. Sim. Na ambição, o desejo de chegar lá, o desejo de chegar no poder, de alcançar o topo. A Academia de Letras em qualquer estado, qualquer cidade, e sobretudo a Academia Brasileira de Letras, é também um poço de vaidades. Sim, logicamente é um poço de vaidades. Né? Todo mundo tem a sua vaidade. Poxa, você não quer morrer como... não morre, né? Você vira imortal. Mas você não quer deixar esse legado, foi presidente, recebeu o jargão, o fardão do governo do seu estado, né? De chegar em Campina Grande, pia ali um imortal, jogar uma pedra nele, voa uma pedra no cabo, né? Porque tem muito disso, né? Então, assim, é um poço, não é que seja, talvez não seja nem um poço de vaidade, porque muita gente lutou para chegar ali, mas essa luta tem aquela história da ambição, isso aí é normal, é do homem, né? É da natureza. Mas eu quis fazer com esse questionamento uma lembrança de alguns grandes nomes da literatura brasileira, grandes intelectuais, inclusive paraibanos também, que já ficaram fora de grandes sim. Acabaram ficando fora, mas foram notabilizados pelo tempo, pela obra que construíram. Acontece isso. Pois é, uma grande perda que a academia deixou de ter, um grande nome que deixou de ter, foi o próprio Ronaldo Cunha Lima, né, que tentou, e a gente conhece a literatura de Ronaldo Cunha Lima, eu falo da literatura de Ronaldo Cunha Lima. E a academia rejeitou o Ronaldo Cunha Lima, né? Pelo menos imediatamente ficou assim, conhecido um dos maiores declamadores de Augusto dos Anjos. Conhecedores, né? Exatamente. Declamadores da obra de Augusto dos Anjos no Brasil. Exatamente. Essa menina agora da Bahia, esqueci o nome dela agora, que também não foi porque não soube pedir o voto, né? Não teve lá agora. Como ensinam bem os políticos. Tem que saber pedir o voto, né? Hugo Mota mesmo faz isso com uma simplicidade. Me ensina, Hugo. Deixa eu chegar no Rio, tu me ensina. Mas aí não deu, né? Para chegar. Então, muita gente fora, o Maurício de Souza mesmo, que é um quadrinista, mas na Academia Brasileira de Letras, mas a gente tem ator, a gente tem cantor, deveria ter um quadrinista também. Então, assim, como é que deveria ser a Academia Brasileira de Letras? Eu imagino de uma forma bem democrática. São 40 candidatos, e vivia 8 por região. Né? 8 por região. E aí, ou então um por estado, a sobra a gente trocar as tapas. Né? Democraticamente, né? Mas é uma academia muito, muito carioca, né? Então, para você ter ideia, 80% dos membros moram no Rio de Janeiro. Né? Isso dificulta
Dificulta, porque o corpo chiado. Nosso Corrochado, nessa resenha Campina, termina agora, mas você continua, claro, compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais, no nosso sistema de comunicação, pelas plataformas digitais, pelos streams, e muito mais que isso. Vai continuar na torcida, se não pode votar, mas pelo menos torce aí. Faça o fuxico. Faça o fuxico, esse grande paraibano, escritor Alexandre Moura de Monteiro, homem do peso da cultura, que concorre à Academia Brasileira de Letras, nesse mês de dezembro, cadeira número 27. Boa sorte, sucesso. Agradeço a vocês, agradeço a Isabel, que a gente tem conversa nesse tempo todinho, e pelo espaço aqui no Norte, e dizer que estou à disposição. Muita luz a todos. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro em mais um Resenha Campina.